Nós vamos conversar hoje sobre a casa mental, como o André Luiz desenhou no livro No Mundo Maior. Nós vamos ver a Cipriana Calderaro, vamos ver a experiência do André Luiz junto a quadros difíceis, reencarnatórios, para que a gente possa compreender o papel do amor na conjunção reencarnatória. E para nós também é importante que possamos compreender a abordagem para os casos mais difíceis do atendimento fraterno, esclarecimento aos espíritos sofredores também. Mas vamos começar lembrando, tem um livro do Emmanuel que se chama Luz no Caminho. A mensagem é: unamo-nos em Jesus. Não sei se os companheiros têm esse livro, mas lá ele nos diz uma coisa muito importante. É simples, mas é importante. Precisamos, antes de tudo, de um esforço geral, mas o esforço de cada um na oficina do estudo e do trabalho, sempre com base no amor. Sem a humildade, não há progresso possível. Sem a tolerância, toda a realização do bem é impraticável. Sem um amor, não há caminho que conduz a alma para a fonte de todas as inspirações da verdade, que afinal de contas é Jesus. Nós vimos aí então a palavra Jesus, amor, lembrando a todos nós. Nós sabemos lá, naquela questão, até um item 303 do Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec define que a finalidade da doutrina espírita é a melhoria moral da humanidade. Então, vocês vejam que Emmanuel está falando que é na base do amor. Jesus tinha dito lá em Marcos, capítulo 16, versículo 18, que se nós impusermos as nossas mãos, os enfermos ficarão curados. Enfermidade, cura, impor as mãos, passe, prece, amor. Como é que se constitui isso? Como é que é a fisiologia disso? Nós sabemos que a espiritualidade nos convocou à Terra para o cultivo do amor. A finalidade reencarnatória está na questão 132 do Livro dos Espíritos. A gente vem para passar pelas nossas provas, pelas nossas expiações, para alcançar a perfeição. E fazemos a nossa parte no contexto geral. Dentro desse contexto, atravessando tudo isso, a necessidade do cultivo do amor. Emmanuel, lá no livro chamado Livro das Respostas, um livrinho bom de ler, muito bom, ele diz que a gente, para cumprir essa nossa tarefa, é necessário que a gente consiga atingir o coração das pessoas. E quando a gente acende uma luz, precisa ser com humildade, no óleo da paciência. Estando inspirado assim, Deus mostrará o caminho. Então, isso é a compreensão, a inteligência junto com o sentimento. Sentimento sem inteligência seria um problema sério. Vejam lá no livro Desobsessão, lá no capítulo 34. André Luiz explica, nesse livro Desobsessão, o modus faciendi, os procedimentos no esclarecimento dos espíritos. E no capítulo 34, ele diz uma coisa muito séria: compreendam os dirigentes e seus assessores. Está falando dos dirigentes da reunião mediúnica, aqueles que estão no apoio, que estão no trabalho, lidando com aquelas entidades que vêm se manifestando através dos médiuns.
em processo de desequilíbrio. Então, compreendam os dirigentes e seus assessores. E o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia e que a reunião é um tratamento em grupo, cabendo-lhes, quando e quanto possível, a aplicação do método evangélico. É o evangelho, é amor. Observando ainda que a parte essencial no entendimento para a compreensão do que está ocorrendo, para a compreensão de tudo, né, será necessário atingir o centro de interesse do espírito que está preso a ideias fixas, para que se lhe descongestione o campo mental. E para isso devemos abster de qualquer divulgação, divagação desnecessária, discursos vazios. Vejam, é uma arte. Nós vamos ver André Luiz explicando a casa mental, e nós todos que somos tarefeiros do bem, atendedores fraternos, que somos expositores de doutrina, que trabalhamos na mesa mediúnica como médiuns, médios esclarecedores, médios de psicofonia, aqueles que estão no trato com o sofrimento humano, como é importante compreender essa questão do amor, da fraternidade. André Luiz, lá no mundo maior, ele escuta dos instrutores em que época virá o mundo, olha só, o mundo em que teremos amor, fraternidade e compreensão, como estado de espírito. Isso será tão importante para a mente encarnada como é o pão, a água e o remédio. E eles dizem: é só uma questão de tempo. Ou seja, regeneração e mundo feliz. Então, nós estamos diante de um momento onde André Luiz e o instrutor vão visitar um quadro de obsessão. Um homem estava no hospital, no capítulo 3, 4 e 5 do livro No Mundo Maior. O homem está no hospital, muito doente, já numa situação bem precária, e um obsessor ali jungido a ele, na enxertia neuropsíquica. E ele diz, no capítulo 3º, assombrado: eu notei pela primeira vez que as radiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais, porque ele examinou o homem que estava obsidiado. Cada centro motor assinalava uma peculiaridade diversa. Eram forças radiantes. Descobri surpreso que a província cerebral abria sinais luminosos. Foi aí que ele falou: meu Deus, os neurônios brilham. Nos lobos frontais, a zona mais luminosa, né? Era diferente do córtex cerebral e diferente dos nervos, bulbo, onde era quase tudo opaco. Então, ele está dizendo da surpresa dele. Calderaro, que era um instrutor, comenta que para que nós possamos nos transformar em legítimos elementos de auxílios aos espíritos sofredores, principalmente quem está em processo de obsessão espiritual, que seja desencarnado ou não, é imprescindível compreender que perversidade é um estado que o homem chama, cotidiano, geral, até a psiquiatria chama de loucura. Loucura é perversidade. A ignorância é um estado de revolta. A enfermidade é estado de desespero. São estados emocionais do homem. André Luiz, então, chegou junto com o instrutor, e o instrutor dá uma aula para o André Luiz. Dá uma aula da casa mental. O cérebro não se divide em 3 partes, mas ele fez uma didática, falando que como se fosse uma casa com 3 andares, o subsolo, o térreo e o andar de cima.
Subsolo, como sendo a região aqui anterior do cérebro, onde temos o passado registrado, no âmbito da psicologia que trabalhamos, é considerado lá pelo pessoal que faz o movimento freudiano, né, como sendo o id, a zona do inconsciente. O estado, do córtex cerebral é o estado do presente. Eu pego, por exemplo, esse copo, vou beber a água, estou fazendo um movimento consciente, mas a sede vem lá do subsolo. E tem um tal segundo andar, que é uma zona chamada ainda silenciosa para a ciência. Poucos sabem a função do neurônio que está aqui nessa parte do lobo frontal. É considerado o futuro da humanidade, o fenômeno da ideação, da intuição, do pensamento de amor, pensamento sublime, a oração nobre. Então, tudo isso faz parte do conjunto que todos nós temos, em que tem luz, um pouco de sombra e sombra total. Nosso passado de automatismo acumulado. O passado, o presente e o futuro estão aí em nós. E aí o Calderaro diz: olha, uma casa você precisa estar visitando todos os cômodos. Imagine você que está aqui nos assistindo, resolvesse fechar um cômodo de uma casa por 5 anos. Depois de 5 anos, aquele cômodo fechado, você resolve abrir. O que você vai encontrar lá? Vai encontrar lá muita poeira, muito fungo. Você tem que fazer uma higiene muito cuidadosa, porque a pessoa que entrar ali poderá ganhar até uma doença. Guardadas as devidas proporções, assim é quando alguém abandona um dos segmentos da casa mental. É importante visitar os três. E aí André Luiz escuta surpreso a aula do Calderaro, enquanto o obsidiado está deitado e o obsessor está do lado, que uma pessoa que abandona, por exemplo, o segundo andar da casa mental, ela não ora, não faz uma reflexão, é incapaz de fazer um pensamento de amor, elaborar um pensamento mais sublime. Uma pessoa que abandona o passado é aquela pessoa que vive só o presente. É o workaholic. Era o caso do que estava ali encarnado, obsidiado, estava dedicado, assim, o dia com 24 horas, ele trabalhava 20 horas por dia, dormia pouquíssimo, porque dormir significa relaxar, e poderia ir ao porão e o obsessor estava lá conferindo com ele quando ele saía do corpo durante o sono. Então ele desgastou o córtex, entrou num quadro de vibrações pesadas, não ia ao segundo andar, não sabia orar, então ficou preso à estrutura maléfica do obsessor que estava ao lado. Como é que seria uma pessoa que vive exclusivamente no segundo andar? Porque acontece isso. Tem gente que fica só morando num andar. É aquela pessoa que vai lá para o alto do Himalaia, vai, se isola de todo mundo e fica, às vezes, até em orações, em cânticos e mantras, fechado no círculo egoístico, só para ele. O córtex cerebral, o andar terra, é para a vivência com o outro, é um presente, mas não, ele quer ficar longe das coisas cotidianas. Esse é o isolado, traz problema. Quem vive só no córtex, como o caso que a gente citou, o André Luiz chamou as escravas da vassoura, aquela pessoa que você conversa e a pessoa não sossega, está sempre trabalhando, trabalhando. Meu nome é trabalho, workaholic. São pessoas que não conseguem, vão para a praia com a família, leva o trabalho para a praia, leva o trabalho para casa, não sabe viver o lazer, não consegue relaxar, tem que estar sempre trabalhando, tem que estar sempre fazendo alguma coisa, tem que estar sempre no córtex. Cuidado, está morando só nesse andar. Quem vive no porão
vive do passado. Aquelas pessoas só contam coisas do passado. Você imagina uma pessoa dirigindo um carro, olhando só o espelho retrovisor. O que que vai acontecer com esse carro? Ou ele vai bater, ou vai ficar parado o carro. Então, ficar fixado num dos andares é prejudicial. E aí, André Luiz, tendo essa lição, falou para o Calderaro: "Bom, agora já sei tudo, já entendi, vamos ajudar o nosso irmão". Ele falou: André, você é novo ainda. Eu sei explicar esse caso aqui, mas para desatar esse nó aí, preciso muito amor, André. Eu só conheço. Conhecer não é fazer, não". O André ficou surpreso. Ele vinha da academia, era um médico na terra, né. Aí o Calderaro falou: "Eu vou chamar quem sabe amar". E aí se concentra e chama a Cipriana. Gente, a Cipriana, vale a pena ler o capítulo 3, 4 e 5. Ela foi a inspiradora da nossa casa espírita em Botafogo, no Rio de Janeiro. Centro Espírita Tarefeiros do Bem. Ela que nos inspirou. A Cipriana é o máximo, gente, é um amor. E ela vem, não explica nada, e com aquele halo dela, ela compreendeu tudo. Aplicou um passe no encarnado, o espírito sai do corpo, e quando ele vê o obsessor, a Cipriana baixou seu padrão vibratório e ele pensou que se tratava de uma Maria de Nazaré que estava ali, e falou: "Olha, ele está me perseguindo, esse monstro". Aquilo que tinha acontecido. Ele foi criado por esse espírito, quando os 2 estavam encarnados, ele foi criado por aquele que hoje é o obsessor, o protetor da vida dele. Foi um filho criado, foi pegado na sarjeta, trouxe para dentro de casa, cuidou dele. E quando ele já era um jovem, e eles tinham uma tendazinha que vendia coisas, um comércio, e o pai queria que o filho herdasse aquilo, trabalhasse com ele, o ajudasse na mão de obra. Só que o rapaz tinha outros ideais. A história foi assim. Um dia ele chegou para o pai e falou: "Eu sou seu filho, sou herdeiro legítimo. Eu quero a minha parte, que eu quero ir para o mundo", exatamente como a parábola do filho pródigo. Aí o velho ficou danado da vida. Chamou ele de ingrato. "Eu deveria ter deixado você na sarjeta". Falou coisas duras. O rapaz respondeu. Os dois entraram em luta corporal e o rapaz matou o seu protetor, o seu padrasto. Pegou o dinheiro que ele achava que era legítimo para ele, forjou uma situação de assalto e no dia do enterro fez um simulacro, fez ali uma cena e depois seguiu a vida, conseguiu fazer o que ele queria, casou-se, teve filhos. Só que a consciência latejava, batia, não conseguia dormir, não sorria. A esposa e os filhos estranhavam, eles tinham tudo, conforto, progrediu financeiramente, conseguiu realizar o que ele queria, mas a consciência latejando ali. Gente, a consciência é o telefone de Deus, é o DDD, descarga direta divina. O telefone toca. E é bom atender o telefone, mas ele não queria atender o telefone. Ele ficou no térreo da casa mental. E ali, então, viveu essa vida, e toda vez que ele dormia, saía do corpo e encontrava quem? O algoz, aquele a quem ele matou. E ele acordava aquilo que a psicologia chama de terror noturno. Passou a ter insônia, não dormia, e aí foi adoecendo, adoecendo, adoecendo. Ela tem um diálogo, a Cipriana tem um diálogo com esse homem que vale a pena ler. Todo aquele que trabalha com esclarecimento de espírito precisa ler esse diálogo da Cipriana com esse homem, chamando para a consciência.
indo no centro de interesse, como diz André Luiz lá no livro Desobsessão, tocando na questão de justiça. Então você não soube esperar o momento certo, não soube ter paciência e foi mostrando para ele ponto por ponto. O obsessor está escutando o diálogo. Ela foi muito inteligente. Levou o diálogo e o obsessor ouvindo. Então, depois que ele chora, se arrepende, lembre-se, arrependimento, fastio do mal é fundamental, porque até aquele momento ele achava que tinha razão. Achava que tinha razão. Então, Cipriana levou a consciência, a justiça, através do arrependimento. Lembre-se que Pedro foi avisado por Jesus que ele ia trair e que ele ia negar quando o galo cantar 3 vezes, ele partiu resoluto, ficou arrependido, partiu resoluto para ser o grande coordenador do movimento. Está lá em Atos dos Apóstolos. Paulo Estevão é o livro do Emmanuel que registra o papel de Paulo, etc. Mas Judas arrependeu-se, deixou o remorso instaurar, suicidou-se. Então, remorso não, para o nosso nível, não. Arrependimento, sim. É fastio do mal, para poder, então, daí em diante, fazer as mudanças. Ele começou a mostrar. E chorou muito, arrependido. Isso o obsessor ouvindo. Acabado ali, ela foi no obsessor. Gente, que beleza! Porque ele veio com defesas, as resistências, defesas. E é assim, a pessoa fica defendida e ela foi desarmando aquelas defesas todas. Uma criança ferida, como diz a psicologia. Aliás, podemos estudar esse tema se quiserem. A criança ferida, nesse nosso trato com as pessoas. É um termo junguiano que a Joana de Anjos tem usado bastante. Só se falássemos desse tema, levaríamos 3 dias e 3 noites conversando sobre a criança ferida, essas nossas marcas trazidas dentro de nós. E aí ela consegue resolver com muito amor, com muito carinho. Lá no capítulo 7º do livro No Mundo Maior, André Luiz vem com o seu coordenador e encontra numa residência muito simples um quadro duro, difícil, a mãe com um filho que está ali numa doença tenebrosa, numa estrutura ruim. E aí o instrutor avisa para André Luiz, isso aí tem séculos que nós estamos vendo aqui, a parte melhor. 2 obsessores estavam à cabeceira daquela criança, lá no capítulo 7. Como aquela senhora tinha um nobre costume de oração no horário pré-fixado, isso, isso é para lembrarmos o Evangelho do Lar, na hora certa, os amigos espirituais vão, eles têm muito o que fazer. Então foi o André Luiz e o instrutor para darem uma ajuda. O rapazinho, o jovenzinho, a criança, muito tenra, doentinha, choramingava o tempo todo. O que marcou no André Luiz é a presença de 2 entidades infelizes, duras, de aspecto duro, estranho, e eles atormentavam a criança. E o menino enfermo inspirava piedade. Nasceu paralítico de nascença, filho primogênito de um casal aparentemente feliz, com 8 anos de idade. Não falava, não andava, não sentava, via mal, quase não ouvia. Parecia um símio na sua aparência, cumprindo severa pena. E André Luiz perguntou: mas o que será que aconteceu para essa entidade, esse espírito, passar por um quadro tão duro, expiativo desse jeito?
Aí o amigo espiritual explica: "Tenho acompanhado esse caso já há alguns anos, pelo amor que essa mãe tem dedicado por esse filho. Há quase 2 séculos, ele decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem política administrativa para vingar-se dos seus desafetos pessoais. Semeou ódios, ruínas. Quando desencarnou, foi para regiões inferiores, foi para a treva, nem umbral ele foi, para a treva. E passou por inomináveis suplícios. Inúmeras eram as vítimas que o esperavam no plano espiritual. Com o passar do tempo, de 200 anos, algumas, muitas delas, a perdoaram, foram cumprir, foram seguir suas vidas, mas 2 que estavam ali ainda não tinham perdoado. As lutas acres que foram vividas, sombrias situações dantescas nas furnas de sofrimentos, achincalhavam aquele espírito que era duro, que fez muita maldade, e ele ganhou de presente essa reencarnação, que qualquer um que olhasse ia falar: "Meu Deus, coitadinho, coitadinho não, coitadinho não, é uma bênção, uma oportunidade". E já estava assim há 8 anos. André Luiz descreve e chega realmente a você ficar com pena. Ossos aparentes, a carne quase transparente. Poderia ser uma criança bela e feliz, mas ali parecia, pelos gritos e os sons guturais, parecia até uma esfera subhumana presente. Ele envenenou o centro auditivo perispiritual. Ele envenenou as regiões da visão. Ele obnublou o segundo andar da casa mental. Ele estraçalhou com o córtex cerebral, então ficou preso no porão. Agora a gente pode compreender à luz da linguagem da casa mental. E as atividades criminosas embotaram-no. Ele parecia um animal, embora fosse um espírito, porque ninguém retroage. Aquele espírito criança, no campo consciencial, chora. Debate-se sobre os aguilhões das reminiscências torturantes do porão. Mas olhem só, apesar daquela obsessão, apesar desse estado, que é uma consequência, uma colheita do que ele fez, ele foi um homem muito mau. Tinha uma mãe que amava ali ao lado. Aqueles espíritos que estavam ao lado, tinham ideias de vingança até aquele momento, e vergastavam-no emocionalmente. Ele ainda estava muito distante da zona superior do lobo frontal. Os adversários eram implacáveis através de influências diretas. Levavam ele a ficar sempre lembrando as coisas ruins que ele fez no passado. Ficava sob o império dos instintos, morando no porão da individualidade. Foi o abuso da razão e da autoridade, uma falta grave perante as leis eternas que regem os nossos destinos. O André Luiz escuta, emocionado, semeou o mal, precisa colher. É da lei. Tenhamos todos nós muita piedade daquelas crianças atormentadas que nós vemos no dia a dia da vida. Porque ele maquinou as coisas, ele foi frio, ele fez planos de extermínio. Ele era uma autoridade. Deploráveis projetos de aniquilamento das pessoas. Mas o coordenador diz para o André Luiz: você está vendo assim, mas a pior fase já passou. Ele agora já está na fase de volta.
É isso que a medicina materialista e ateia não percebe. É isso que a pessoa ignorante do espiritismo não compreende. Mas perto dela, de um amoroso coração materno, que com a sua onda trazia promessas de regeneração, trazia aquele movimento de paz momentânea, fugidios. Então, os próprios obsessores estavam atentos e recebiam um fluxo de amor daquela mãe. Olha só, um dos obsessores, André Luiz, viu isso, tocou em certo ponto do campo cerebral daquela criança, atormentando. E eu fiquei pensando, gente, como é que o Calderaro conseguiu aguentar ver isso? Nenhum de nós aguentaria isso. E ele fala para André: calma, André, porque a extrema palidez, enorme angústia transpareceu no semblante daquela criança paralítica. A entidade infeliz emitia, através das suas expressões, dos seus gritos, as impressões de pavor. Se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes da treva. Compreendamos isso toda vez que estejamos num momento de desequilíbrio, porque tudo começa num fiscar, um movimento orgulhoso, e daí vai ladeira abaixo. A gente pode ir sozinho para a treva, mas para sair dela a gente precisa de ajuda. E ali estava aquela mãe de amor ajudando. Então os lobos frontais precisavam receber estímulos do futuro, e aquela mãe já estava trabalhando isso. O córtex cerebral, que é das coisas conscientes, precisava se estruturar de novo, ele estava paralítico. E deixar um pouco o passado para poder viver a vida na regeneração. Então, a mãezinha, que não contava 30 anos, acercou-se do enfermo, sem se dar conta dos amigos espirituais que estavam ali. Ao pé do berço, trouxe para o colo o filhinho, levantou-o cuidadosamente, abraçou, ungiu com terno carinho, e o menino se aquentou. Eu me lembrei nesse episódio, guardado as devidas proporções, não era assim tão dantesco como vocês estão vendo, uma das filhas que tive, que veio com várias malformações congênitas, vários obsessores cercando, ela veio muito comprometida. 3 filhos meus já desencarnaram, 2, um era suicida indireto, suicida reencarnado, um toureiro espanhol. Isso tudo revelação do Divaldo, nós éramos vizinhos, e ele trabalhou bastante o quadro dessas entidades. E o segundo, a minha filha, que desencarnou com 37 anos, grande amor da minha vida. Ela entrava em espasmos, entrava num quadro de delírio, eu abraçava ela e eu cantava uma música, eu chamava música de chamar Bezerra de Menezes. E ela acabava, ela saía do quadro e acabava cantando comigo no final. Ela não falava, pouco ouvia, pouco via. Me lembrei muito o caso da minha filha. Hoje, por revelação do Divaldo, eu estava fazendo uma palestra na Federação Baiana, Federação Espírita do Estado da Bahia, e lá na sala dos expositores, o Divaldo me deu notícias dela. E eu tenho sonhado com a minha filha diferente. A gente passa 37 anos vendo uma menina que achava que era uma bailarina, aquela corcunda, aquelas deformações. Ela era linda. E o Divaldo me deu a notícia de que ela estava plenamente recuperada e que estava trabalhando no bem, na recuperação no hospital do plano espiritual. Quer notícia melhor do que essa? Então, nós estamos vivendo um espiritismo que nos ajuda a envolver os nossos entes queridos, a ajudar a sociedade sofredora através do amor. Calderaro, então,
aplicou um passe no rapaz. A onda positiva envolveu e ele teve um momento de paz, de serenidade. Naquele momento, até os obsessores receberam a influenciação positiva. Então, nós estamos vivendo com um quadro comum na sociedade. Nós vemos pela televisão, nós vemos as notícias de jornais, pessoas desequilibradas, autoridades acometendo delírios, loucuras, uma atrás da outra, e eles não sabem os problemas que estão trazendo para si. A gente vê esse flash, mas a espiritualidade maior sabe, porque a lei, ninguém engana a lei, gente. Nós precisamos estar conscientes de que, efetivamente, nós somos chamados para evoluir e que o caminho do amor é o caminho. Não tenha dúvida, e quem não quiser acompanhar esse caminho, infelizmente vai ter que ser banido do planeta para o planeta evoluir. Estamos na transição planetária. O fluido cósmico universal, ele sofre o amálgama do pensamento dos encarnados. O perispírito é a porção que nós, no nosso campo mento eletromagnético, captamos do fluido cósmico. Por isso que quanto mais evoluído é o espírito, mais etéreo é o perispírito. Então fazer o bem, amar, trabalhar no bem é bom. Ajudar o próximo faz fluxo, granjeia o mérito e pode ser ajudado pela espiritualidade, como aquela mãezinha. Então nós estamos diante de um fluido que é o hálito divino, chamado fluido cósmico. E você, quando ama, você entra em ressonância com a espiritualidade maior. Nós estamos diante de um fenômeno que lá nos Mensageiros, no capítulo 25, André Luiz assinala que o trabalho da prece é o mais precioso instrumento de recuperação entre os encarnados. Porque não há prece sem resposta. E a oração, que é filha do amor, não é apenas uma súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura. Vai pelo floco, pelo pensamento do lóbulo frontal. Invade todo o nosso ser e distribui, constituindo, como diz o André Luiz, nesse capítulo 25, o mais poderoso influxo magnético que nós conhecemos. Então é bom amar, é bom fazer a prece com amor. É bom estarmos envolvidos no trabalho do passe, por exemplo. Passe de amor, gente. Não é técnica, é amor. André Luiz e Emmanuel, o Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, Emmanuel, estão trazendo vários contextos que Kardec nos fala, Leon Denis, Gabriel Delane, sobre esse amor amalgamando o fluido do trabalho do passe. Lá em Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, Aulus, no capítulo 17, ele diz que o passe é uma transfusão de energias que altera o campo celular. Sabe lá o que é isso? A mente reanima-se, reergue a vida microscópica e no templo do corpo edifica valiosas reconstruções. Porque cada célula viva é um princípio inteligente no corpo biológico e amor é alimenta, transforma. Por isso que o apóstolo diz que o amor encobre o tribunal de pecados. Lá em Opinião Espírita, no capítulo 55, nós temos a opinião de Emmanuel dizendo que o passe não é unicamente transfusão de energias anímicas. Cuidado com isso. É equilibrante ideal da mente. Ideal da mente. É um apoio eficaz
todos os tratamentos. É amor, é amor. É uma força magnética que o homem, então, aumenta a sua capacidade. Lá no Livro dos Médiuns, Kardec, no item 189, fala isso. Essa força magnética, ela aumenta a força física, a movimentada pela vontade de amar. E isso dirige o fluido para onde está precisando, e a espiritualidade complementa. Não precisa elucubrações em torno disso. Nós estamos diante de uma questão muito delicada, que é estarmos diante de um trabalho do bem, onde temos a capacidade de movimentar o amálgama divino do fluido cósmico universal através do amor e da consciência e do conhecimento. E temos já no nosso corpo, no cérebro, o neurônio apropriado. Então já podemos fazer isso. Mas lá no item 350 do Livro dos Médiuns, ali tem um recado de Kardec para a gente, de arrepiar os cordões de sapato, gente. É bom ler. Está no item 350 do Livro dos Médiuns. A pessoa pode estar no métier, como diria Kardec, do movimento espírita, tocando passe, trabalhando, exercendo o papel, compreendendo as teses, os fundamentos da doutrina espírita, não é? Ele diz assim: de que me adianta aceitar a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, de que existe o Espírito, que Jesus, através do seu amor, é a essência, e que há Deus como a lei, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e há a pluralidade dos mundos habitados, se isso não me faz melhor. Gente, eu posso compreender tudo isso aqui no meu cérebro e transformar isso só no andar, no primeiro andar. Ser um ativista horizontal do espiritismo, no movimento espírita, na casa espírita. Mas se eu não vou ao segundo andar, se eu não amo, se eu não transformo a minha vida, se eu não faço esses mandamentos em mim, como é que fica? Então, nós todos que somos espíritos estamos sendo convocados a uma reflexão que é tão simples e tão profunda ao mesmo tempo. Amar, exercer o amor. Aquele homem que cometeu aquele delito com seu padrasto e que padeceu uma obsessão tenebrosa, teve a segunda oportunidade dele, porque houve a desobsessão. Mas tenho certeza que a regeneração vai vir depois desse sofrimento. Aquele espírito ali reencarnado, como menino de 8 anos, todos nós ficaríamos abismados de ver 2 obsessores ali atazanando a vida dele. Foi um déspota, um político frio, locupletor com a política, com confusão para fazer mal às pessoas. A ponto dele, ao desencarnar, ter uma coleção de espíritos esperando por ele. Levaram para as furnas da treva. Chegou a modificar o campo celular perispiritual, ficou no porão da individualidade. Efetivamente, essas pessoas todas não conhecem o Evangelho de Jesus e preferiram passar por ignorância, pelo caminho da dor. Mas Kardec pergunta aos espíritos: é necessário passar pela fieira do sofrimento? É necessário isso? Os espíritos respondem que não. O espírito é criado simples e ignorante. Está na questão 133 do Livro dos Espíritos. E ele vai de moto próprio, com seus méritos, agregando valores. Essa de Queiroz está lá no livro de Fernando Lacerda, um livro gostosinho de ler. Essa de Queiroz, póstumo, editado pela FEB.
Ele conta, ele era da Academia Lusitana de Letras, um homem da intelectualidade. Muito doidinho, fazendo maluquice, tem uma estátua em Lisboa cercado de mulheres, e ele desencarna, e quando ele sentiu que a desencarnação vinha, ele deu gargalhadas porque ele lembrou da mamãe dele. Ele falou: "Mas que idiota que eu sou. Eu nunca acredito em nada e na hora que eu estou sentindo a morte, eu vou rezar". Então ele desencarnou debochando dele mesmo. Padeceu muito, ele conta o padecimento dele. E eu quero encerrar a nossa conversa de hoje contando um episódio de um colega de ginásio, como era chamado antigamente, né? A gente chamava de ginásio, hoje eu não sei mais como é o nome. E eu já fui engenheiro civil, hoje sou psicólogo clínico, ele é um homem ligado à economia, administração pública, né? Mas nós éramos colegas de ginásio. Conversávamos muito sobre o espiritismo. E ele era cético, muito cético, sempre um pé atrás, católico só de fachada, mas não era nada. Na verdade, era um materialista disfarçado. Não era nada. Um dia ele me liga, eu ia fazer uma palestra num bairro aqui próximo do Rio de Janeiro, ele me liga, dizendo para mim: "Eu preciso ver você, eu soube que você está fazendo muita palestra e eu preciso ver". E depois da palestra eu encontrei com ele, ele me contou o episódio dele. Ele tinha uma empresa, a empresa faliu, ele vendo que a situação estava dramática, resolveu suicidar. Pegou o carro, foi para o alto de uma montanha, num bairro de uma montanha aqui perto, uma Petrópolis, colocou o carro engrenado para jogar lá embaixo. E quando ele ia acelerar, ele ouviu na concha acústica da cabeça dele, com certeza, no lobo frontal: "Meu filho, não faça isso". Era a mamãe dele, já desencarnada. "Eu ensinei você a rezar. Reza, meu filho". E ele lembrou que a mamãe dele, quando ele era pequeno, ensinava ele o Pai Nosso, a Ave Maria. Ele era muito católico, uma senhora portuguesa. Ele desligou o carro, suador, todo suado. Ele falou: "A minha mãe falou comigo. Eu queria que você me explicasse isso. Ela salvou a minha vida". É o amor de mãe. Amor de mãe. Amor de mãe pode também estar em pai, tá, gente? Não vamos deixar só as mulheres nesse lugar de esplendor. Amor de mãe que a gente fala é o amor porque as mães têm ajudado muitos filhos a se recuperarem no umbral da vida, né. Então a nossa conversa de hoje falou da casa mental, onde a gente tem um lobo frontal, zona silenciosa para a ciência, que não tem instrumentos para medir, o córtex cerebral, que é considerado o presente, e o lobo frontal, que é o futuro da humanidade. E o porão da individualidade, aqui atrás, o automatismo, o instinto, um cérebro só que decodifica esses 3 movimentos. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos meditar muito e orar, vir para o lobo frontal, e trabalhar muito no bem no térreo, e lembrarmos do passado, porque olha só, a gente presentifica o passado ao modo da culpa, mas pode presentificar o passado ao modo da responsabilidade. Não precisa ser o modo da culpa. Pode presentificar o passado, pode presentificar o futuro, mas não precisa ser o modo da ansiedade. Pode presentificar o futuro ao modo da realização daquilo que for possível. A angústia do presente pode se transformar em fé. Baixa a tua vela, porque o sopro da providência divina está presente constantemente. Se você não baixa a vela, meu filho, seu barco vai ficar estacionário num mar das iniquidades humanas. Baixa a vela. A espiritualidade está dizendo isso para que o sopro da providência divina leve o barco para o porto seguro. Que Deus nos abençoe. Eu espero que tenha sido útil. Que Jesus nos abençoe também na nossa luta cotidiana.